Boa noite. Vamos lá, a gente passou um exercício aí, né? Vamos fazer a correção. É o primeiro exercício que a gente tá vendo aí. Tranquilo? Vamos lá fazer a correção. Primeira questão traz o seguinte: no trato com os prisioneiros de guerra, quais são os procedimentos padronizados que devem ser observados para com o trato ali com os prisioneiros de guerra? Beleza, pessoal? Prisioneiro de guerra lá em direito da guerra, vocês já viram, né? Beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer quando receber esse prisioneiro, vai fazer o quê? Revistar, né? Depois de revistar, vai guardar. Depois de guardar, manter em silêncio. Depois de manter em silêncio, separar. Ou seja, né, normalmente a gente separa ali dentro dos graus hierárquicos, né? Sargento para cá, suboficial para lá, oficiais para cá, beleza? Cabos e soldados para cá, tranquilo? Depois de separar, a gente vai fazer o que? Proteger. Por que proteger? Porque a gente vai ter a necessidade de deslocar esse pessoal. Deslocar para onde? Para a retaguarda. Lembrando por que a gente faz isso? Normalmente, quando isso acontece, a gente está numa formação chamada o quê? Coluna tática, né? Coluna tática, onde a gente tem aqui o que? A ponta de vanguarda, ponta de retaguarda, o grosso da tropa e os flancos. Qual é a primeira porção dessa fração aqui que vai se deparar com os prisioneiros? Com o inimigo, né? E é claro, com os prisioneiros. A vanguarda, não é isso? A vanguarda. E onde é que fica o posto de coleta de prisioneiros de guerra? Na retaguarda. É por isso que a gente tem a necessidade de fazer todos esses tratos e no final proteger para poder deslocar esses prisioneiros lá para a ponta de retaguarda, beleza? Entendido por que a gente faz essa evacuação? Tranquilo? Aqui, essa ponta tem o primeiro contato com o inimigo, estabelece-se os prisioneiros de guerra e posterior a todas essas etapas que nós vimos referente ao trato com esses prisioneiros, a penúltima etapa vai ser proteger, porque exatamente a última etapa vai ser mandar esses prisioneiros lá para a retaguarda. Tranquilo? Então, o que responde a nossa primeira questão? Alternativa ECO, beleza? Alternativa ECO. Vamos então para a segunda questão. No período compreendido entre os toques de alvorada e de silêncio, os intervalos dos quartos são determinados por batidas do sino de bordo, feitas ao fim de cada meia hora, beleza? Ao fim de cada meia hora, tranquilo? O quarto, que começa lá às 8 horas, 8h30, a gente vai ter o que? Uma singela. Por quê? É exatamente a primeira meia hora. E a próxima meia hora, ou seja, 9 horas, a gente vai ter o que? Uma dupla. 9h30, uma dupla e uma singela. E assim por diante, tranquilo? Então, segunda questão, ao fim de cada meia hora, alternativa delta. Terceira questão, assinale a alternativa abaixo, que não é uma norma fundamental do direito da guerra. E vamos às alternativas. Atacar somente objetivos militares. Tá correto? Beleza, né? E o que são esses objetivos militares? Os locais onde os inimigos usam como instalação, né? Mas o que? O armamento do inimigo. Toda e qualquer viatura pode ser atacada? Não, né? A gente vai ter as exceções, ou seja, as viaturas que trazem aquela simbologia, não só da Cruz Vermelha, mas outras também de ajuda humanitária, apesar de estarem presentes no cenário da guerra, estão ali para o quê? Prestar
ajuda, apoio, né, nas questões envolvendo ali a saúde desses militares. Tranquilo? E não pode e não devem ser atacados. Tranquilo? Outra alternativa, lutar só contra combatentes. Tá correto? Beleza. Se eu falo lutar somente contra militares, também tá correto? Tá ou não tá? Não, tá errado. Por quê? O que a gente vai entender como combatente? São aqueles elementos que estão armados e envolvidos nos conflitos. Beleza. Ah, ele tem característica? Tem. Vai estar portando seu armamento, trajando o uniforme característico das partes em conflito, né? E envolvido. Mas e o civil? Pode ser atacado? Não. Mas contudo, porém e entretanto, se ele estiver participando das hostilidades, pode ser atacado? Pode. Por quê? Ele vai ser considerado um combatente. É por isso que a gente fala atacar combatentes e não somente militares, porque o civil envolvido nos conflitos, fogo nele. Beleza? Tranquilo? Vamos para outra. Respeitar e proteger os civis. É uma regra, né, do direito da guerra. Por quê? Os civis não participam das hostilidades, beleza? E por isso devem ser protegidos e respeitados. Tranquilo? Outra, respeitar os combatentes inimigos que se renderem. É uma regra? Claro que sim, né? Não só respeitar esse inimigo, mas contudo e entretanto, a gente vai oferecer o que a ele? Da mesma qualidade que a gente vai oferecer para o nosso pessoal. Os cuidados de... E aí, pessoal? Os cuidados médicos, né? Os cuidados médicos. A gente vai oferecer esses cuidados médicos da mesma qualidade, na mesma proporção que a gente oferece à nossa tropa. Tranquilo? Essa também está correta. E aí sobrou o que? Alternativa delta. Evitar os danos e as destruições. Espera aí. Evitar não. A gente vai o que? Limitar. Lembra lá que uma das questões envolvendo o direito da guerra é a gente usar uma força proporcional ao cumprimento da missão? Ou seja, se eu vou atacar um prédio e eu tenho um poder de combate muito superior ao do meu inimigo, mas muito superior, eu tenho a necessidade, por exemplo, de disparar o míssil Bill lá nesse prédio e mandar tudo pelos ares? Claro que não. Eu posso simplesmente fazer o cerco, né? Faço o cerco e faço com que o inimigo se renda. Beleza? Não tem a necessidade de utilizar uma força demasiada. A força vai ser proporcional ao cumprimento da missão. Tranquilo? Aí sim a gente vai estar limitando esses danos e as destruições. Tranquilo? Então a terceira aí, alternativa delta. Não é evitar, e sim limitar os danos e as destruições. Quarta alternativa, um combatente, ao iluminar na carta 3 curvas de nível de uma elevação, um terreno alagado, 2 rodovias, uma caatinga e uma igreja, utiliza respectivamente as cores. Beleza, a gente está falando de iluminação da carta. E é claro, dentro da simbologia das cores, cada cor vai corresponder, né, a uma determinada padronização. E quando a gente fala, vamos lá, iluminação, 3 curvas de nível. Para as curvas de nível, a gente vai utilizar que cor, pessoal? Castanho, né? Beleza. Um terreno alagado, olha aí. Azul. Mas por que azul se a gente está falando em terreno? O terreno está alagado. Se o terreno está alagado, o que está formando acima desse terreno? Um espelho d'água, né? Então, a gente vai ter ali uma hidrografia. Para as hidrografias, a gente usa a cor azul. Beleza. 2 rodovias, tranquilo, né? Vermelho. Uma caatinga. Opa, caatinga é o que, pessoal? É um tipo de
vegetação, né? Por mais que essa vegetação seja de uma coloração bastante escura, né? Que normalmente a caatinga é predominantemente lá do sertão, né? Onde a gente tem pouca chuva, decorrente disso a vegetação fica com uma coloração mais escura, mas como é uma vegetação, a coloração adequada vai ser a verde, né? E por último aí, a igreja. A igreja é uma planimetria. Para a planimetria, a gente utiliza aqui cor preto, né? Beleza, então aí a nossa alternativa correta vai ser a alternativa eco. Castanho, azul, vermelho, verde e por último preta. Tranquilo? Então, alternativa eco na quarta questão. Vamos à quinta questão. A oficialidade de uma organização militar é constituída. Então, quando a gente fala em oficialidade, a gente está falando de todos os oficiais pertencentes a uma organização militar? Não, né? Não. Porque o comandante faz parte da oficialidade? Claro que não. O comandante, a única vez em que a gente vai generalizar um termo e vai incluir o comandante nele é quando a gente estiver falando da gente de bordo. Vai ser a única vez em que o comandante vai estar incluído dentro de um termo genérico. Quando a gente estiver falando de gente de bordo. Porque a oficialidade de uma OM é constituída pelo imediato e os demais oficiais. Tranquilo? Quinta questão, então, alternativa alfa. Quinta questão, alternativa alfa. Beleza, sexta questão. Qual é a distância na carta entre dois pontos? Onde essa mesma distância no terreno, em uma carta de escala de 1 por 50 mil, corresponde a 2 km. Beleza, vamos abrir um espaço aqui, né? Para fazer isso aí. O que o enunciado está pedindo? Distância, né? Toda vez que a gente escutar falar em distância ou escala, ou seja, o enunciado está querendo, dê a escala, ou dê a distância gráfica, dê a distância real, distância no terreno, distância na carta. A gente vai utilizar o que, pessoal? Esse triângulo aqui, para facilitar muito a nossa vida, né? Porque essa simbologia aqui dentro desse triângulo vai representar o que? O D maiúsculo. Distância real ou distância no terreno, beleza? Ou distância no terreno. O eco aqui vai estar o que? Representando a escala da carta. E por último, o D minúsculo vai estar nos indicando o que? A distância na carta ou mesmo a distância gráfica, né? Beleza, então aqui, né? Distância na carta ou mesmo distância gráfica. Beleza? Feito isso e sabendo disso, né? Já que o enunciado está pedindo uma dessas distâncias, a gente vai utilizar esse triângulo aqui da facilidade. E vamos ao enunciado. O enunciado está falando aqui logo de cara. Qual é a distância na carta? Se ele está pedindo a distância na carta, beleza. Distância na carta, a gente já viu que é igual ao D minúsculo, não é isso? Se é igual ao D minúsculo, por isso que a gente faz esse triângulo. Porque a partir desse triângulo, a gente vai montar a nossa fórmula, né? Que vai facilitar a nossa vida. Quer ver só? Beleza, o enunciado está pedindo a distância na carta. Beleza, o Dzinho aqui, eu vou simplesmente tapar o Dzinho. Tapando o Dzinho, a gente vai ter o que aqui? Dzinho igual a
distância real sobre a escala, né? Se por uma eventualidade, o enunciado estivesse pedindo a escala da carta, a gente ia fazer o mesmo procedimento. A gente ia vir aqui, tapar o que está sendo pedido, ou seja, a escala. Tapando a escala, a gente vai ter o seguinte: escala igual a distância real sobre a distância na carta. E se por uma eventualidade estivesse pedindo a distância no terreno ou a distância real, beleza, tapei o Dzão, eu vou ter Dzão igual a escala da carta vezes, né? Vezes a distância no terreno. Beleza? Voltando ao nosso enunciado, está pedindo então a distância na carta, tapei aqui, eu vou ter seguinte formulazinha aqui, tapei, então eu vou ficar com distância no terreno sobre a escala da carta. Feito isso, a nossa fórmula, agora a gente vai fazer o que? Simplesmente substituir os valores. Tranquilo? Então, ó, isso aqui vai ser igual aqui. Vamos lá, distância gráfica, vamos lá para o enunciado. Quanto o enunciado está falando que é a distância real? Olha só, qual é a distância na carta entre dois pontos, onde essa mesma distância no terreno, em uma carta de escala de 1 por 50 mil é igual a 2 km. Então, ó, distância real igual a 2 km. Beleza? O próprio enunciado já falou que a escala é de 1 por 50 mil. Então, a nossa escala vai corresponder a 50 mil. 50 mil o quê? 100 centímetros, né, pessoal? 50 mil centímetros. Aí a gente cai na primeira questão envolvendo, né, metragens ou valores diferentes. Aqui a gente tem centímetro, em cima a gente tem quilômetros. Posso fazer essa continha aí direto? Não, eu tenho que fazer o quê? Facilitar a nossa vida. Vou pegar esse quilômetro aqui e vou jogar para centímetro. Ah, como é que eu vou fazer isso? A gente tem uma escala métrica. A nossa escala métrica diz o seguinte: fazendo a mediação, eu tenho que o metro, né? À direita do metro. Então vamos lá. Aqui eu tenho que decímetro, depois centímetro e por último milímetro. Para a esquerda a gente vai ter o que? O decâmetro, depois do decâmetro hectômetro e por último o quilômetro. Tá feita a nossa escala gráfica. Tranquilo, pessoal? Quando a gente fala que aqui estamos em 2 km, a gente pode fazer de duas formas essa conversão. Se a gente está falando que a gente tem 2 km, olha aqui, ó, vou botar o 2 aqui, né? Vou botar o 2 aqui. Isso aqui são 2 km. 2 km. A minha vírgula tá aqui, beleza? Se ela tá ali, é a mesma coisa que eu falar que ela tá lá no quilômetro, não tá na casa do quilômetro lá? Tranquilo. Ah, eu estou querendo chegar aonde para fazer minha conversão? Na casa dos centímetros, ou seja, aquela minha vírgula, eu vou ter que andar com ela até aqui, né? Ou seja, eu vou andar quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Aquela vírgula que estava ali, ela sumiu e veio para cá. Esse é o pulo do gato. Tranquilo? É a forma, né, mais rápida. Mas contudo, porém, entretanto, a gente está começando, né? Mais para frente eu tenho certeza que os senhores só de olhar já vão bater o olho. Opa, é X. A gente vai chegar a esse ponto.
mas agora a gente vai fazer devagarinho, beleza? Eu falei que aquilo lá são 2 km, né? Corresponde a 2 km e a nossa vírgula está aqui. Se ela está ali, né? Está na casa dos quilômetros, eu quero chegar aqui na casa dos centímetros. E a gente vai fazer o quê? Vai vir andando com essa vírgula. Beleza? Está lá na casa do quilômetro, eu vou para hectômetro, beleza? Olha aqui, ó. Fui para hectômetro. Não cheguei onde eu queria. Vou andar até eu chegar lá. Fui para a casa do decâmetro. Beleza. Andei mais uma casa decimal com essa vírgula. Não cheguei onde eu quero. Vou andar mais uma casa decimal. Ah, beleza. Andei mais uma casa decimal com a vírgula. Fui lá para metro. Não cheguei onde eu queria. Vou andar mais uma. Saí de metro. Fui para decímetro. Depois de decímetro, vou andar a última vez para chegar exatamente na casa decimal que eu estou querendo. Lá na casa do centímetro. Beleza? Andando com a vírgula, tranquilo. Aí sim, a gente pode converter esses 2 quilômetros e vai ficar quanto aqui? 200 mil centímetros. Então, né? Botar para cá, né? Dzinho vai ser igual a 200 mil centímetros sobre 50 mil centímetros. Tranquilo? Todo mundo acompanhou? Pessoal, na dúvida, não fiquem com a dúvida. A dúvida não é para guardar. Coloca para fora, a gente repete quantas vezes for necessário. Tranquilo? Professor, pô, não entendi não. Dá para dar uma voltada aí? Sem problema, pessoal. Se for preciso aí, a gente faz quantas vezes for necessário. Todo mundo até aqui? Tranquilo? A gente pode agora fazer essa operação? Podemos, né? Tranquilo, 200 mil para 50 mil, a gente vai ter o quê? 4, né? 4 centímetros. Beleza, pessoal? Tranquilo? Exatamente isso. É claro que isso é só o início. Só o início, a gente vai exercitar e bastante isso aí, tá? Tranquilo? Respondendo a questão, então, a questão é o seguinte: qual é a distância na carta entre 2 pontos, onde essa mesma distância no terreno em uma carta de escala de 1 por 50 mil corresponde a 2 km? Resposta correta, alternativa Bravo. Alternativa Bravo, 4 centímetros. Pode apagar? Só colocou ali centímetros, 50 mil, por causa da resposta, né? Centímetros. Tudo bem, normalmente a resposta vai vir em centímetros. Ah, se tivesse a resposta em quilômetros, eu adequei. Se tivesse em quilômetros, a gente ia fazer o contrário. Ah, estou aqui em 4 centímetros e a resposta está em quilômetros. Beleza, eu vou transformar esses 4 centímetros em quilômetros. Ou seja, essa vírgula está aqui, não está? Então, em vez de eu andar com a vírgula para a direita, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Então, ó, vamos botar aqui o 4 aqui, ó. Ó, o 4 está aqui. Vou andar com a vírgula para adequar essa resposta em quilômetros. Vou lá, ó, de centímetro fui para decímetro, né? Olha aqui, ó. Fui para decímetro, fui também para metro, depois de metro fui para decâmetro, depois de decâmetro cheguei lá no hectômetro e por último, depois do hectômetro, sim, chegamos onde a gente queria, lá no metro. Aí, ó, quilômetro, boa. Aí sim, tranquilo, a gente adequa a nossa resposta. Obrigatoriamente, se a resposta estivesse em quilômetro, ela estaria dessa forma. Tranquilo? Ou seja, a gente faz aqui, ó, a igualdade dos termos para poder operar esses termos.
Então, tranquilo, respondido aí essa alternativa, vamos para a próxima. Beleza, pessoal, a gente... Agora sim. Sexta questão, então, alternativa bravo. Vamos para a sétima questão. Respeitar as regras do direito da guerra é uma obrigação precípua de cada combatente individualmente? Não, né? Beleza, não. Dos comandantes? Também não, né? Dos mais antigos de fração? Claro que não. Dos superiores, muito menos. Aí sim, alternativa delta, de todo militar. Beleza? Então, sétima questão, alternativa delta, de todo militar. E de quem é a obrigação precípua em fazer que cada combatente observe as regras do direito da guerra? Do comandante. Aí sim, do comandante. Beleza? Tranquilo? Vamos para a oitava. Assinale a alternativa em que o respeito à hierarquia é consubstanciado. O respeito à hierarquia é consubstanciado que na cooperação espontânea em benefício da disciplina coletiva e da eficiência da instituição? Claro que não. Pô, vamos matar logo essa questão. Alternativa brava. No espírito de acatamento à sequência de autoridade. A hierarquia não é isso, pessoal. Olha aqui, ó. A gente tem os graus hierárquicos. Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, suboficial, guarda-marinha, segundo tenente, e assim vai. Ou seja, esse espírito de acatamento é o que consubstancia essa hierarquia. Ou seja, os mais modernos devem respeito aos mais antigos. Beleza? Tranquilo? E vamos lá, falamos da alternativa número 8, né? É a bravo. Vamos para a nona. Quanto à origem, as queimaduras podem ser. É o tal lá do TQR, né? Ou seja, pode ser térmica, elétrica, química e radioativa. Beleza? E aí a gente marca a alternativa 9. Ou alternativa delta. Número 9, alternativa delta. Décima questão. Possui normas para a condução de inquéritos. Beleza, a gente tem como primeira alternativa aí o Código Penal Militar. Código Penal Militar vai estipular o que é o que? O que são, né? Os crimes militares. Essa tá fora. Conselho de Disciplina vai julgar a capacidade ou incapacidade das praças, não de qualquer praça, mas das praças que tenham o que? Estabilidade de permanecer ou não no serviço ativo, tranquilo? Então, essa também está fora. Estatuto dos Militares. Também não, né? Também não, passa batido. Regulamento disciplinar para a Marinha, muito menos. Aí sobrou o que? Código de Processo Penal Militar. Aí sim a gente vai ter ali as normas para condução dos inquéritos. Ou seja, de que forma a gente vai colher as informações das testemunhas, de que forma serão conduzidos, ou será conduzido o IPM, né, o processo, de que forma eu vou fazer as diligências e por aí vai. Então, décima questão, alternativa delta. Décima primeira questão, é a mais importante de todas as cortesias militares. Essa aí, ó, mamão com açúcar. A mais importante de todas as cortesias militares é a que vai ter o que? Uma sequência que a gente vai ter ali 3 etapas dentro dessa sequência da continência, que vai ser o que?
Atitude, gesto e... Beleza, aquela parte de inclinação e sorriso não tem, né, pessoal? Boa noite, meu chefe. Claro que não, né? Atitude, gesto e duração. E só, beleza? 11ª questão, alternativa bravo. 12ª questão. A hemorragia é uma das principais causas de morte no período pós-traumático. Sabendo deste fato, o socorrista deve agir rapidamente. A hipotensão o quê? Baixo volume de sangue circulante, né? Hipotensão, baixo volume de sangue circulante. A hipotensão em vítimas traumatizadas deve ser considerada como hipovolemia, baixo volume de sangue circulante. Uma avaliação rápida e apurada do estado hemodinâmico, ou seja, do fluxo sanguíneo da vítima traumatizada é essencial. A análise de 3 elementos nos permite este diagnóstico. Beleza? Ou seja, a gente está querendo diagnosticar o quê? O estado de hemorragia. Ou seja, se a vítima está ou não perdendo sangue. E para a gente verificar isso, pessoal, olha para cá, ó. Moleza, a gente vai primeiro fazer isso aqui, ó. Mão na testa. A mão na testa significa o quê? O nível de consciência. Aí, tá lá com a mão na testa, simplesmente vai descer a mão. Desceu a mão aqui no rosto. Isso aqui significa o quê? A cor da pele. Cor da pele. E por último, tá com a mão aqui? Pô, desce mais um pouquinho para matar a questão. Aqui, ó. Vai verificar o que aqui? O pulso. Então, ó. Nível de consciência, cor da pele e pulso. Matou a questão. A gente chega por essa metodologia, a gente chega mais rápido a estabelecer o que? O estado hemodinâmico da vítima. Tranquilo? Tranquilo? Então, nível de consciência, cor da pele e pulso. Relembrando que o pulso deve ser verificado de forma bilateral, né? A gente verificou de um lado, vai no outro lado e verifica também. Tranquilo? 12ª questão, alternativa delta. 13ª questão. Quem prepara e aplica o poder naval a fim de contribuir para a defesa da pátria. Olha só, defesa da pátria. A gente está falando de uma missão maior. Se é a defesa da pátria, quem é que faz isso? Marinha. Marinha. Boa. Isso aí. Quem marcou a alternativa Charlie, marcou corretamente. 14ª questão. De acordo com as tradições navais, os principais eventos da rotina de bordo são ordenados por batidas do sino? Não, né? As batidas do sino, a gente já falou aqui. Elas indicam o quê? Os quartos de hora, né? Por toques de corneta? Não, né? A viva voz também não, por aviso em fonoclama muito menos. Aí a gente fica o quê? Toques de apito. Agora, pessoal, vamos fazer aqui um entre aspas. A gente está falando de tradições navais. A gente precisa separar lá o nosso dia a dia no batalhão, na base, né? Nos comandos. Por quê? Lá os toques são dados através da corneta e também do fonoclama, né? Batalhão Riachuelo, licenciados, avançar. Não é assim? Isso é o nosso dia a dia. A gente tem que separar, tá? O que é aqui, ó, as nossas tradições. De acordo com as tradições navais, isso é estabelecido através dos toques de apito. Não nos confundamos, beleza? Então, alternativa Charlie.
por toques de apito. Alternativa 15. Assinale a alternativa que não é um sinal de parada cardiorrespiratória. Aí a gente tá vendo lá, ó, ausência de pulso em grande artéria. Ausência de pulso em grande artéria é um sinal? É, né? Beleza. Inconsciência também? Beleza, também é. Dilatação pupilar também? É um sinal, porém, a gente vai ter um adendo aqui dentro da dilatação pupilar. A gente nunca pode afirmar ou presumir, apesar da dilatação pupilar, que a vítima está em óbito. Só quem atesta o óbito é o médico. Beleza, vamos seguir. A ausência de respiração também é um sinal? É claro, né? Agora, pele esbranquiçada e extremidades cianóticas é um sinal de quê? A gente acabou de falar isso. Hipovolemia, né? Hipovolemia. Por quê? A pele esbranquiçada e as extremidades cianóticas significam que pouco sangue circulando, principalmente as extremidades cianóticas. Elas começam a ficar roxas. Por quê, pessoal? Se tem pouco sangue circulando, esse sangue vai estar circulando aonde? Na parte central do corpo. Ou seja, os primeiros sintomas de cianose são verificados nas extremidades. O sangue está pouco, o sangue fica aqui, ou seja, os dedões do pé e das mãos são os primeiros a dar sinais, começam a ficar roxo, porque o sangue exatamente não está sendo bombeado até lá. Tranquilo? Vamos seguir então, a gente responde a 15 aí, pele esbranquiçada e extremidades cianóticas, alternativa ECO. 16. O ângulo formado a partir do norte da quadrícula até uma direção dada é chamado de... Ou seja, a gente tem o quê? O chamado, isso aqui é o que? O nosso diagrama de orientação, onde tanto fez e tanto faz as direções base. Quais são as nossas direções base? Norte verdadeiro, norte magnético, norte da... Tanto faz eu colocar norte verdadeiro aqui, aqui ou aqui. A posição não é uma posição fixa, né? Então vamos chutar aqui, vamos botar aqui norte verdadeiro, norte da quadrícula e norte magnético. E a gente está falando de uma direção dada. Se é uma direção dada, vamos botar aqui, ó, uma direção dada. Vamos lá fazer aqui uma igreja, né? Uma igreja. Então, o ângulo formado a partir da direção do norte da quadrícula até a direção dada, olha aqui, ó, esse ângulo aqui sendo formado. A gente chama isso de lançamento. Lançamento ou azimute da quadrícula. O que é um azimute, pessoal? Ângulo formado a partir de uma direção. Mas a direção a ser seguida. Ah, uma direção a ser seguida ou uma direção dada, sempre obedecendo a direção dos ponteiros do relógio. Ou seja, se sempre vai obedecer a direção dos ponteiros do relógio, a gente vai poder ver um azimute desse aqui, ó. Sim ou não? Nunca, beleza? Nunca, porque a gente acabou de falar. O azimute, nessa direção, ela vai sempre obedecer o que? A direção dos ponteiros do relógio. Gravem bem isso aí, é importante, beleza? Tranquilo? Dito isso, vamos voltar para cá. A gente já falou, né? Já matou a questão, inclusive, falando que essa direção
formada entre o norte da quadrícula, ou a partir do norte da quadrícula, até a direção dada, a gente chama isso de azimute da quadrícula ou lançamento. Mas é claro que, quando falamos em topografia, existe a possibilidade de se formar vários ângulos, né? Ou vários azimutes. Vamos a eles. O ângulo formado a partir do norte verdadeiro até a direção dada, a gente chama isso de azimute verdadeiro. Beleza, azimute verdadeiro. E agora, por último, né? O ângulo formado a partir do norte magnético até a direção dada, a gente chama isso de azimute magnético. Isso é o que nós chamamos de ângulos externos, né? Ângulos externos ao nosso diagrama de orientação, que são os azimutes. Podemos formar outros ângulos além desses ângulos? Sim, né? Ou seja, entre essas direções base, nós podemos formar ângulos internos. Ou seja, a direção, né, formada a partir do norte verdadeiro até o norte da quadrícula, a gente chama isso de convergência de meridianos. Por outro lado, o ângulo formado a partir do norte da quadrícula até o norte magnético, a gente chama de ângulo QM. O ângulo QM poderá ser a leste ou oeste, né? De acordo com a localização do norte magnético. Beleza? Ainda tem a possibilidade da formação de mais um ângulo aqui? Tem, né? Ou seja, o ângulo formado a partir do norte verdadeiro até o norte magnético. Esse ângulo a gente chama de declinação magnética. E daí as possibilidades de formações de ângulos a partir do nosso diagrama de orientação. É claro que, né, a gente vai ver muitas, mas muitas vezes isso aí. Tranquilo? Voltando para a nossa questão, 16ª questão, todo mundo matou. Goiaba, né? Alternativa Bravo, lançamento. Tranquilo? Vamos seguir. Última questão, última não, né? 17ª questão. Qual órgão que não está subordinado diretamente ao comando da Marinha? Vamos lá. Diretoria Geral de Pessoal da Marinha, tá? Tá, né? Beleza. Diretoria Geral de Navegação. Também, né? Aquela penúltima lá. Comando de Operações Navais. Também, né? Importante gravar Comando de Operações Navais, porque é a parcela onde está ali inserido boa parte do CFN, né? Ou seja, o que está subordinado ao COM? Os distritos. E subordinado a esses distritos, a gente tem o que? Os grupamentos de fuzileiro. Ainda subordinado ao COM, a gente tem a nossa principal força de fuzileiros da esquadra. Então é importante a gente saber, né, essa questão envolvendo o comando de operações navais. Tranquilo? Ainda subordinado diretamente ao comando da Marinha, a gente tem Secretaria-Geral da Marinha e também o que? Tá certo aí? Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra? Não, né? O comando da Força de Fuzileiros da Esquadra está subordinado diretamente a quem? Ao COM, né? Ao Comando de Operações Navais. 17ª questão. Alternativa ECO. 18ª questão. Para determinar a prioridade e a sequência lógica do atendimento de primeiros socorros, deve-se inicialmente procurar estabelecer as funções vitais da vítima. Para isso deve-se seguir a seguinte sequência de cuidados que podem ser realizados
simultaneamente. Beleza, a gente está falando de estabelecimento de funções vitais. A gente ainda vai ver primeiros socorros e vai ver que antes de se estabelecer as funções vitais, a gente tem 3 procedimentos básicos, que é avaliar o que? A situação de risco, né? Ver se não tem perigo do camarada estar numa via e ser atropelado, que aí vai pro saco tanto quem está fazendo atendimento quanto a vítima. Primeira questão então vai ser, né, avaliar a situação de risco. Depois a gente vai fazer o que com a vítima? Avaliar o que? O que da vítima? Avaliação de risco. Depois vai avaliar, né, a vítima para saber a localização e a extensão dos seus ferimentos. Beleza? É a segunda etapa. Aí, na terceira etapa dessa regra básica, a gente vai o que? Avaliar novamente essa vítima, aí sim, para visar seguir uma sequência lógica de atendimento para que se estabeleça as funções vitais dessa vítima. Beleza? Aí sim a gente entra no que a gente está falando da nossa questão, estabelecimento das funções vitais. E para a gente estabelecer as funções vitais, a gente vai seguir 5 passos. Primeira coisa que a gente vai fazer dentro dessa prioridade, dentro desse atendimento, dentro dessa sequência lógica. Primeira coisa que a gente vai fazer é o que, pessoal? Verificar o que? Vias aéreas. Verificar as vias aéreas. Depois a gente vai partir para o que? Respiração e ventilação. Lembrando que a verificação das vias aéreas é sempre tendo cuidado extremo com a coluna vertebral. Ou seja, se a gente está lá fazendo a anteriorização da mandíbula, abrindo a boca da vítima para ver a sua permeabilidade, a gente está sempre com a mão aqui, ó. Isso aqui é o que? Porção cervical, né, da coluna. Então, importante estar sempre com a mão aqui na porção cervical. Isso aqui, em outras palavras, a gente evita uma coisa chamada, ó, lateralização do pescoço. Beleza? Então a gente verificou vias aéreas com controle da coluna vertebral. Depois a gente viu vias aéreas e depois a gente viu ventilação e respiração. Agora a gente vai ver o que? Principal causa de morte é o que? Circulação com controle da hemorragia. Lembra do que a gente falou? Como é que a gente faz para chegar ao estado hemodinâmico da vítima mais rápido? Para saber se ela está hipovolêmica ou não. Primeira coisa, verificação. Nível de consciência. Depois, cor da pele. E por último, uso. Beleza, então verificamos a circulação com controle da hemorragia. O próximo passo vai ver o que? Nível de consciência da vítima, né? Ou seja, o estado, a incapacidade neurológica da vítima. Para se estabelecer essa capacidade ou incapacidade neurológica da vítima, a gente também tem uma metodologia muito própria chamada metodologia AVDI, né? O A é se a vítima está alerta. O V se responde a estímulos verbais. O D se responde a estímulos da dor, né? E por último a gente vai verificar o que? O nível de inconsciência da vítima. E aí, por último, dentro do estabelecimento dessas funções vitais, a gente vai fazer o que, pessoal? Avaliar as situações, né? Vai avaliar o local ali. É o que a gente chama aqui, ó, simplesmente, né, o controle do ambiente. Ou seja, normalmente a gente vê a vítima e estabelece controle do ambiente. A vítima, inclusive, a gente vai falar disso, a gente ainda vai entrar em primeiros socorros. A gente só deu uma adiantada. Nesse atendimento à vítima, a gente sempre vai prevalecer um atendimento visando despir a vítima, simplesmente cortar a sua roupa e não procurar tirar a roupa, né? Porque uma vez que a gente manipula a vítima, a gente pode incidir na questão de agravar ainda a sua situação caso tenha alguma fratura, por isso que é preferível cortar as roupas. Mas aí a gente vai ter
o cuidado de que, caso a vítima seja do sexo feminino, em se ter pudor, principalmente estando em via pública. Beleza? Então, o que responde a nossa questão aí, alternativa Charlie, como a gente falou, vias aéreas com controle da coluna vertebral, respiração e ventilação, circulação com controle da hemorragia, incapacidade de estado neurológico e, por último, exposição e controle do ambiente. Quando a gente fala em controle do ambiente, por exemplo, quem já viu um atendimento do bombeiro, o controle do ambiente é o seguinte: vítima normalmente de acidente automobilístico. O bombeiro sai, né? Já sai um com cone nas costas, com uma fita agarrada na cintura, para fazer o que? Controle do ambiente. Coloca os cones para balizar a pista e coloca a fita para o que? Isolar o local. Isso é controle do ambiente. Enquanto o outro já vai lá fazer o que? Estabelecer os primeiros socorros. O atendimento, né? Vai colocar colar cervical para proteger a coluna e por aí vai. Tranquilo, pessoal? Respondida a 18ª questão, alternativa Charlie. 19ª questão: qual é a meta final da disciplina militar? Beleza? Eficiência em combate, né? Eficiência em combate, alternativa Bravo. Questão número 20. Qual denominação assinalou o início da terceira fase da história do Corpo de Fuzileiros Navais? Aí as alternativas: Corpo de Infantaria da Marinha não, né? Corpo de Artilharia muito menos, Batalhão Naval fora, Regimento Naval fora, a gente fica com Corpo de Fuzileiros Navais. A gente está exatamente em qual fase? A terceira, né? Que foi a última fase. A última fase começou em quanto? 1932, né? 1932, e a partir de então estabeleceu-se o nome Corpo de Fuzileiros Navais e prevalece até os dias de hoje. Tranquilo? 20ª questão, alternativa Delta. Vamos botar aqui 21 que ficou faltando. Por último, assinale a alternativa incorreta. Sobre os acontecimentos da rotina normal correspondem ao dia a dia das organizações militares. O sinal do meio-dia e o rancho geral acontecem no quarto de 12 às 16. Está correto isso aí? Não. Sinal do meio-dia acontece no quarto de 8 às 12. Então a gente já matou logo de cara a alternativa alfa, 21ª questão. Beleza, pessoal? Então aí, ó, a gente dá por corrigido esse nosso primeiro exercício. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Entrar no capítulo 15 aí, primeiros socorros. E a gente vai entender o que vem a ser aí esses primeiros socorros. É claro, primeiros socorros tem uma matéria bastante extensa, a gente vai ver, né, por partes, beleza? Generalidades. Primeiro socorro é o atendimento imediato provisório prestado a uma vítima de enfermidade ou ferimento, de forma, agora vem a parte importante, a assegurar a vida da vítima enquanto se aguarda ou até se consiga um atendimento médico especializado. É aplicado em situação de emergência, porém, algumas vezes são utilizados também nos casos de urgência. Então, pessoal, primeiro socorro, o que a gente vai visar acima de tudo quando prestar esse atendimento? Assegurar a vida da vítima enquanto se aguarda o socorro médico especializado. Ou seja, acima de tudo, se a gente está prestando os primeiros socorros, a gente tem que ter feito o quê? Já que esses primeiros socorros visam estabelecer a vida da vítima enquanto se aguarda o socorro médico. Fazer o quê? Chamar o socorro médico.
Beleza? Porque de nada vai adiantar eu iniciar os procedimentos de primeiros socorros sem antes não ter providenciado socorro médico. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, porque os primeiros socorros, muitas vezes, a gente não tem um prolongamento dos seus atos. Ou seja, conforme o tempo vai passando, conforme eu vou me prolongando nesse procedimento, nem a gente não vai conseguir estabelecer 100% das condições da vítima depois, tá? Vamos lá, principalmente quando no estado de parada cardiorrespiratória. Opa! Equipamento me boicotando aí. Beleza, voltou. Tranquilo. Emergência é a situação em que o risco de vida é crítico e iminente. Caso não se intervenha imediatamente, esta poderá evoluir para complicações graves ou mesmo ser fatal. Já na urgência é a situação em que o risco de vida pode até existir, porém a intervenção pode aguardar um tempo, pois o risco de vida não é crítico e iminente. Vamos aos exemplos. Por exemplo, numa situação de emergência ou de urgência, uma pessoa com uma fratura no braço, os senhores acham que é uma situação em que o risco de vida é crítico e iminente, ou é uma situação em que, apesar de existir a possibilidade, a vítima pode aguardar um pouquinho mais o atendimento? E aí, emergência ou urgência? Um braço quebrado, uma fratura. Urgência, né? Urgência. O risco de vida não é crítico e iminente. Beleza. Outra situação, uma perfuração por objeto pontiagudo na região do abdômen. A gente classifica o quê? Emergência ou urgência? Ele precisa de um atendimento logo, porque se ele não tiver esse atendimento, ele virá óbito, ou ele pode aguardar um pouquinho esse atendimento? Emergência, porque uma perfuração em órgãos, em estruturas internas, vai causar com certeza uma hemorragia, né? E acima de tudo uma hemorragia interna. Beleza? Deu para definir emergência e urgência? Tranquilo, então vamos seguir. Princípios gerais: os primeiros socorros devem ser executados de forma simples e orientados para aliviar dores e evitar maiores complicações, até a possibilidade de um atendimento médico apropriado. Só serão eficientes se a pessoa que os aplicar tiver conhecimento ou mesmo adestramento necessários, e é preciso permanecer calmo e empregar as medidas corretas e procurar ou aguardar o auxílio médico. Beleza? Acima de tudo é preciso ter conhecimento técnico sobre o assunto. E também não vai adiantar nada ter conhecimento técnico e quando estiver no campo de batalha, o companheiro levou um tiro, foi alvejado, né? Caiu e o camarada fica aflito, sem saber o que fazer. Então, conhecimento aliado à tranquilidade, a calma, para saber exatamente quais são os procedimentos que eu devo aplicar nos primeiros socorros àquela vítima. Tranquilo? Ao se prestar os primeiros socorros, devem ser observados os seguintes princípios gerais. Então a gente vai falar do primeiro procedimento quando a gente fala em primeiros socorros, que são os princípios básicos. Esses princípios básicos são 3, ou seja, se eu estou lá no campo de batalha, aconteceu de ter uma vítima, o meu companheiro caiu, ou então, né, durante o conflito, eu vi o companheiro caído ao longo do campo de batalha, eu vou até ele. O que eu vou fazer? Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu vou chegar lá, opa, meu companheiro está caído, eu vou agachar e vou começar a efetivar os procedimentos? Não. Vou começar a mexer na vítima para ver o que ele tem de ferimento ou não? Claro que não. A primeira coisa a ser feita, a avaliação da situação de
risco, ou seja, cheguei, me deparei com a vítima, beleza, olhei para a vítima, eu vou avaliar todo o ambiente para saber se eu posso começar a fazer os procedimentos. Tranquilo? Avaliei que, opa, estou fora da linha de mira e de visada do inimigo. Tranquilo? E não estou em uma via pública sujeito a um atropelamento. Tranquilo? Avaliei a situação de risco, não estou próximo a nenhum muro que corre o risco de desabar. Tranquilo? Estou fazendo avaliação de risco. Fiz a avaliação de risco. Posso começar já a mexer no passe na vítima? Sim ou não? Não, né? Porque depois de avaliar a situação de risco, eu vou, agora sim, né? Vou avaliar a vítima para conhecer o que? A localização e a extensão dos seus ferimentos. Aqui, né? Eu vou olhar a vítima. Beleza? Tem escoriações, né? Nos membros inferiores, uma perfuração no abdômen, tem uma laceração aqui, outra ali, perdeu um pedaço da orelha. Tranquilo, a pupila está assim, está assado. Estou avaliando a vítima para conhecer a extensão e a localização das suas enfermidades. Já posso começar? Não. Terceiro procedimento. Novamente, examinar a vítima, agora para estabelecer a minha prioridade, a minha sequência lógica do atendimento. Beleza? Essa sequência lógica do atendimento a gente já até viu anteriormente quando fazendo o exercício, né? Aqueles 5 passos que a gente vai estabelecer, né? Já dentro da ordem ali das suas prioridades. Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que observar, esses 3 procedimentos que a gente chama de princípios gerais. Primeira coisa, avaliar a situação de risco. Segundo procedimento, avaliar a vítima para saber a localização e a extensão dos seus ferimentos, né? E terceira questão, avaliar novamente a vítima, agora para estabelecer a prioridade, a sequência lógica desse atendimento. E já que a gente está falando desse atendimento, dessa sequência lógica, né? Aqui está o enfermeiro, né? Se deparou com a vítima, fez lá a avaliação de risco. Ah, beleza, estou num campo aberto, não corro o risco de ser atropelado, não tem nenhum paredão por perto que possa desmoronar em cima de mim ou da vítima. Tranquilo, já avaliei, já vi quais são as localizações e as extensões das enfermidades da vítima. E agora eu vou estabelecer o que? Por último, avaliar novamente essa vítima para saber o que? A sequência lógica do atendimento. Beleza, tá lá. Verificou tudo isso e vamos então para essa sequência lógica. Deve-se inicialmente procurar estabelecer as funções vitais. Funções vitais da vítima, ou seja, sequência de cuidados que podem ser simultâneos. Beleza, podem ser simultâneos em que situação? Situação em que tenhamos mais de um socorrista. Situação em que tenhamos mais de um socorrista. E vamos adiantar uma seguinte situação. Se nós temos mais de um socorrista, independente do grau hierárquico, vai manobrar quem tem mais conhecimento. Ah, tá lá o imediato e um suboficial enfermeiro. O suboficial vai manobrar. Seu imediato, enquanto o senhor verifica a respiração da vítima e a ventilação enquanto eu estou verificando as vias aéreas. Depois que o senhor terminar de verificar a respiração e ventilação, o senhor vê aí a questão da incapacidade neurológica da vítima enquanto eu estou vendo a questão hemodinâmica da vítima. E assim vai. Beleza? Então em situações em que haja mais de um socorrista, vai manobrar aquele que tem mais conhecimento técnico. Isso independe de grau hierárquico. Voltando para cá, a gente fez aqueles princípios, né? Aquelas 3 etapas. Quais são? Avaliamos a situação de risco, depois verificamos a vítima para saber a extensão e localização das suas enfermidades e por último verificamos novamente a vítima para saber dessa vez de que forma eu vou estabelecer o que? A prioridade do meu atendimento. Estabelecendo a prioridade do meu atendimento, eu vou obedecer o que?
primeiramente estabelecer as funções vitais. E para estabelecer as funções vitais da vítima, eu vou seguir esses 5 cuidados, beleza? Dentro exatamente dessa sequência. Primeira coisa que a gente vai fazer, verificar vias aéreas com controle da coluna vertebral. Muito importante verificar vias aéreas, sem esquecer da questão aqui, ó, do controle da coluna vertebral. É claro que a gente não vai, né? Não é a coluna inteira, a gente vai até se preocupar com a coluna inteira, mas a primeira preocupação vai ser eminentemente com a porção cervical. Então, ó, se aqui nas vias aéreas, para eu estabelecer se existe algum tipo de secreção, objeto, né, dentifrício, dentadura, como queiram chamar, obstruindo as vias aéreas, eu vou fazer o que se chama de anteriorização da mandíbula para poder, né, abrir essa boca. Anteriorização da mandíbula é simplesmente, né, o paciente sempre vai ser trabalhado ali, né, de que forma? Ele vai estar em decúbito dorsal, né, deitado de costa, falando simplesmente. Deitado de costa, normalmente fica com a cabeça assim. A anteriorização da mandíbula, né, a gente, ó, fez a anteriorização, pegou a mão, ó, abriu a boca para verificar se existe algum tipo de objeto, secreção, né, ou secreção interrompendo ali a passagem do ar. Sem esquecer que se uma mão está aqui, a outra vai estar onde? No pescoço. No pescoço, visando, né, esse controle da coluna vertebral na sua porção cervical e essencialmente para que o pescoço não faça o que a gente chama de lateralização. Beleza, verificadas as vias aéreas, se tiver alguma coisa a gente vai tirar, né, de preferência com a mão protegida, não só a minha segurança, como também segurança para a vítima. Retirou lá a dentadura, né, qualquer coisa que esteja lá impedindo a passagem de ar, a gente vai partir para o que? Respiração e ventilação. Nem sempre quando a vítima está respirando quer dizer que ela esteja fazendo uma troca gasosa eficiente. Muitas vezes uma vítima pode estar com algum tipo de perfuração. E isso interrompe ou age diretamente impedindo isso aqui, ou mesmo tornando isso aqui menos eficiente ou até mesmo ineficiente. Então, verificado a respiração e ventilação, a gente vai partir para a terceira etapa. Terceira etapa, a circulação com controle da hemorragia. Beleza, pessoal? Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou verificar a vítima e chegar o mais rápido possível ao estado hemodinâmico da vítima? Ou seja, saber se a vítima está ou não em uma situação de hemorragia. A gente já falou também, a gente vai ver aqueles 3 passos, aquela metodologia, para saber se a vítima está num estado hemodinâmico comprometido ou não. A gente vai primeiramente verificar o que? O nível de consciência da vítima. Verificado o nível de consciência, ou seja, se a vítima está inconsciente, pode ser um sinal que ela está com uma hemorragia. Beleza? Verificado o nível de consciência, a gente vai verificar agora a cor da pele, ou seja, se a vítima está com a pele pálida, acinzentada, os lábios esbranquiçados, também é um sinal de hemorragia. E por último, o pulso, né? É claro que o pulso a gente vai ver também, vai ser verificado de que forma? Bilateralmente, em ambos os lados, né? Ou seja, aquele pulso, opa, tá pegando. Às vezes o camarada sequer vai sentir a pulsação. Opa, pode estar com o estado hemodinâmico também comprometido. Beleza, então, na questão da circulação com controle da hemorragia, a gente já viu que para chegar ao estado hemodinâmico mais rápido da vítima, a gente vai verificar o nível de consciência, a cor da pele e o pulso. Verificado isso, a gente parte para o 4º passo, dentro
do estabelecimento das funções vitais dessa vítima, que é a verificação da incapacidade e estado neurológico. Aqui, né, a gente também tem uma metodologia muito própria para se chegar ou para se estabelecer esse estado neurológico. Ou seja, chegou lá, se deparou com a vítima, como é que eu vou estabelecer isso aí? Metodologia chamada de metodologia AVDI. O A, se o camarada está alerta, chegou lá o camarada, beleza, está no estado de alerta, né? Está lá com o olho aberto, está, né, se mexendo um pouco, está no estado de alerta. Depois, o V, eu vou simplesmente o quê? O estímulo verbal. E aí, campanha, como é que tá? O camarada está tudo quebrado. E aí, campanha, como é que tá? Tranquilo? Beleza? Ah, então tá bom, daqui a pouco, né? O médico está chegando aí para te socorrer. Beleza, estímulo verbal. Não só isso, tá? Normalmente, quando a gente fala em estímulo verbal, a gente, ei, camarada, pra gente saber, né? Ei, camarada, qual o seu nome, onde você mora, né? A gente pede para que eles falem alguns dados que são importantes para ver se a organização mental dele está de acordo. Beleza? Verificado o estímulo verbal, a gente vai fazer o quê? Estimular o quê? A dor, né? Estimulador não é simplesmente dar um tapa no campanha ou pegar e dar aquele beliscão arrumado. Simplesmente a gente pode pegar aqui a ponta, né? A ponta aqui e esfrega nesse osso chamado externo, né? Ou seja, fricciona e esfrega. Isso causa, né, uma certa dor. Aí o camarada na mesma hora, opa, pai, pô, segura aí, tranquilo, pô. Tô sentindo dor. Beleza? Por último, aí sim a gente vai ver o estado de inconsciência dele. O estado de inconsciência, às vezes, pode ser provocado, né, por algum tipo de entorpecente, excesso de álcool, e muitas vezes quem está, às vezes, acompanhando a vítima, né, tem sempre o campanha que viu o que aconteceu, a gente pergunta o campanha aí, vocês, né, ou a vítima fez uso de álcool, fez uso de algum tipo de medicação forte, entorpecente. É importante, porque no estado de inconsciência, vários são os fatores que podem levar a esse estado de inconsciência. Beleza? Visto isso através dessa metodologia AVDI, a gente parte para o quinto e último passo dentro do estabelecimento das funções vitais, que é a exposição e controle do ambiente. Como a gente falou, no caso, a exposição, né? Se a vítima é do sexo ou do quadro feminino, estando em vias públicas, em via pública, por mais que a gente saiba que para se verificar a expansão torácica é melhor que o tórax esteja exposto, como se tratando de uma vítima do sexo feminino, há de se ter pudor, tranquilo? E o controle do ambiente, né? A gente isolar a área, fazer com que as pessoas, né, não atrapalhem no atendimento, se tiver uma via, né, balizar o trânsito e por aí vai. Tranquilo? Dito isso, a gente vai ver agora, né, logo após estabelecimento dessas funções vitais, devemos proceder ao exame secundário, que consiste em uma avaliação detalhada da vítima, abordando lesões que não impliquem risco imediato de vida. Beleza? Então, isso faz com que a gente já remeta à questão anterior e diga que isso aqui, se lá a gente falou que é o exame secundário, isso aqui a gente também vai poder chamar de um exame primário. Exame primário, aquele em que a gente visa estabelecer as funções vitais da vítima. Porque se eu deixo de estabelecer qualquer uma dessas funções, a vítima vai poder vir a óbito. De outra forma ou de forma diferente, feito o estabelecimento das funções vitais, aí sim a gente vai proceder, depois desse exame primário, o exame secundário, a gente vai abordar lesões, né, de uma menor gravidade, que não implique necessariamente no risco de morte da vítima. Tranquilo? E aí sim, a gente agora vai ver cada uma dessas funções vitais, ou cada qual desse estabelecimento das funções vitais,
começando ali pelas vias aéreas com o controle da coluna vertebral, preocupando-se, é claro, majoritariamente com a porção cervical. Durante o exame inicial da vítima, as vias aéreas devem ser avaliadas em primeiro lugar, assegurando a sua permeabilidade. Deve-se identificar a presença de corpos estranhos, fraturas faciais, mandibulares ou traqueoláríngeas que podem resultar em obstrução das vias aéreas. Todos os procedimentos para estabelecer a permeabilidade das vias aéreas devem ser feitos protegendo a coluna cervical. Importante isso, tá, pessoal? Importante. Tem a necessidade de fazer a anteriorização da mandíbula? Tem a necessidade de abrir a boca da vítima? Tem. Mas enquanto uma mão está fazendo isso, a outra está lá, ó, segurando lá a porção cervical da vítima. Para tanto, é recomendável a elevação ou anteriorização da mandíbula, indicado para vítimas com suspeita de lesão na coluna cervical e queda da língua. Beleza? Anteriorização da mandíbula, né? É simplesmente, né, pegar, ó, a vítima vai estar lá nessa posição em decúbito dorsal e a gente vai, ó, simplesmente pegar e fazer elevação. Tranquilo? Feita a elevação, depois faz a abertura. Para tanto, o socorrista deve posicionar-se atrás da cabeça da vítima, em decúbito dorsal, segurar com as mãos os ângulos da mandíbula, deslocando-a para frente, enquanto faz a abertura da boca. Beleza? Aquilo que a gente falou, né? Pegou aqui, ó, os ângulos da mandíbula, tá? Isso aqui são os ângulos da mandíbula, colocou a mão ali, fez a anteriorização, com a outra mão, pegou no queixo ali, ó, fez a abertura da boca. Tranquilo? Estabilizar ao mesmo tempo a coluna da vítima. Aquilo que a gente falou. Uma mão está aqui, a outra vai estar lá atrás. Se tiver outro socorrista, enquanto estou fazendo a anteriorização e a abertura, o outro está lá fazendo ali o controle da porção cervical. No caso da vítima estar inconsciente e com suspeita de lesão na coluna cervical, o socorrista deve executar a elevação da mandíbula, posicionando-se ao lado da vítima e empurrar os ângulos da mandíbula com o polegar, deslocando para cima. Agora já existe a suspeita, olha aqui, ó, de uma lesão na coluna cervical. O que antes eu fazia aqui, ó, pelos ângulos da mandíbula, né, fazendo isso, agora eu vou fazer de uma forma mais suave. Vou utilizar o que, ó? Polegar, né? Então, ó, bem lentamente, utilizando o polegar, ó, fiz a anteriorização da mandíbula. Tranquilo? Uma coisa é aqui, ó, não tenho suspeita, beleza. A outra coisa é eu ter a suspeita e fazer de uma forma mais suave com o polegar. Tranquilo? Em ambos os casos, estabilizar ao mesmo tempo a coluna cervical da vítima com as mãos, evitando a sua lateralização. Beleza? Mão no pescoço ali firme, né? Para evitar que a cabeça mexa, que o pescoço se desloque ali. E acima de tudo, a lateralização. Se eu não tiver com a mão aqui, o pescoço, ó, para lá, para cá, para frente, para trás. No caso de uma suspeita, isso pode agravar e muito, né, qualquer lesão na coluna cervical. As causas de obstrução de vias aéreas podem ser divididas em dois grupos: causas tratáveis e causas não tratáveis pelos socorristas. As causas tratáveis: queda da língua, corpos estranhos, vômitos, secreções e sangue. Beleza? Essas são as causas tratáveis. E nesse caso, o socorrista deve usar as mãos para diferenciar o posicionamento da cabeça e do pescoço, pois pode deslocar a língua da parede posterior da faringe e efetuar a limpeza da cavidade oral. Beleza, né? A gente já falou, fez a anteriorização, fez a abertura da boca, ó, vai lá com a mão, né, normalmente em forma de concha, e vai fazer a desobstrução.
Na inclinação da cabeça e elevação do queixo, o socorrista coloca uma de suas mãos na fronte da vítima, né? Ou seja, na testa da vítima, e a utiliza para inclinar a cabeça para trás e deslocar a mandíbula para frente com os dedos da outra mão colocados no queixo da vítima. Não usar na suspeita de lesão da coluna. Isso nada mais é do que, se a vítima está lá, mão na testa, né? Ó, beleza, mão na testa, inclinei. Ó, simplesmente feito isso, né? Depois vai fazer a limpeza da cavidade bucal. E tá aí aquele sargento enfermeiro exatamente fazendo esse procedimento que a gente está falando de vias aéreas com controle da cervical. Beleza? O atendimento está sendo adequado? A vítima está na posição correta? Decúbito dorsal. Ele está onde? Em que posição referente à vítima? Na sua lateral, na altura da cabeça, né? Beleza. Feito isso, né? Ele já fez ali a lateralização. Desculpe. Ele já fez ali o que? A anteriorização da mandíbula. Agora ele está fazendo o que? A abertura da via, né? A abertura da boca. Com uma mão, a gente está vendo. Ele está abrindo a boca. E com a outra mão ele está fazendo o que, pessoal? Evitando está fazendo o controle da porção cervical da coluna da vítima, beleza? Uma mão está fazendo a abertura e a outra está lá, ó, no pescoço da vítima, tranquilo? Feito isso, fez a anteriorização, fez a abertura, agora ele vai fazer o que? Vai fazer a desobstrução, né? Foi verificado que ele está com um aparelho de dentifrício na boca. Vai lá, vai pegar esse aparelho. É claro que está prevendo a segurança, não só dele quanto da vítima, né? Usando material de proteção. E está lá, olha, enquanto uma mão está lá fazendo a desobstrução, a outra está fazendo o controle da porção cervical. Tranquilo? Vamos para outra etapa dentro desse estabelecimento das funções vitais, que é a respiração e ventilação. A permeabilidade das vias aéreas, por si só, não implica em ventilação adequada. A respiração é necessária para que haja oxigenação do organismo e eliminação de gás carbônico. O tórax da vítima deve estar exposto para avaliar adequadamente a ventilação e outras lesões associadas. Que tipo de lesão pode ser associada ali ao tórax? Pneumotórax, né? Uma contusão, uma pancada no tórax, o que? Uma fratura de costela, né? E qualquer outro tipo de que possa ter ali de perfuração ou coisa parecida. As lesões que podem prejudicar de imediato a respiração são o pneumotórax hipertensivo, né? A gente verifica o pneumotórax hipertensivo, né? A vítima fica com aquela respiração mais rápida. Então a gente já verifica o tórax nesse movimento bem mais rápido. Beleza? O tórax instável com contusão pulmonar. Quem já caiu de costa sabe bem o que é isso. O camarada dá aquela pancada, tem aquela contusão, primeira coisa que o camarada perde, a oxigenação, né? Por quê? O tórax, ele se comprime, se comprimindo ele não faz a expansão adequada, e o camarada sente aquela, né? Aquela falta de ar momentânea. Pneumotórax aberto, quando a parede do tórax sofre algum tipo de ferimento, né? E o ar, né? Acaba passando por essa parede, que é chamada de pleura, né? Passa por essa parede. E as fraturas de costela. Fratura de costela a gente vai saber logo de imediato. Porque quando a vítima respira, né? Mexe a costela e ela vai sentir dor. Ela vai ficar com a respiração, inclusive, entrecortada. Quando ela fizer a expansão, quando ela sentir a dor, ela vai voltar. Opa, fratura de costela. Tá doendo? Tá doendo aqui, camarada? Tá doendo, tá doendo. Tô nem conseguindo respirar direito.
fratura de costela. Os pneumotoráxicos simples e as contusões pulmonares, né, que pode ser por uma pancada ou por uma queda, podem comprometer a ventilação, mas em menor grau. Lembra que eu falei, camarada caiu ou tomou uma pancada, dá aquela segurada, sente aquela falta de ar momentânea, mas depois vai se restabelecendo. E aí tá o enfermeiro verificando aí a respiração e a ventilação. Ele está com a mão ali no tórax para verificar o quê? Se o tórax está tendo uma expansão adequada. E a ventilação? Está ali, ó, com o rosto próximo à via aérea da vítima, para saber se está tendo aquele ventinho, né? O rosto é bastante sensível a isso. Aí encostou ali, sentiu o ventinho, pelo menos está ventilando e está tendo, né, uma troca gasosa, porque o tórax está se expandindo. Tranquilo? Feito isso, a gente parte para o terceiro passo aí, nessa verificação, nesse estabelecimento das funções vitais da vítima, que é a circulação com controle da hemorragia. A hemorragia é uma das principais causas de morte no período pós-traumático. Sabendo deste fato, o socorrista deve agir rapidamente. A hipotensão em vítimas traumatizadas deve ser considerada como hipovolemia. Hipovolemia, baixa circulação de sangue. Uma avaliação rápida e apurada do estado hemodinâmico da vítima, ou seja, do seu fluxo sanguíneo, vai verificar se o trauma é ou não preocupante. E vamos lá, a análise de 3 elementos nos permite este diagnóstico rapidamente, ou seja, para verificar o estado hemodinâmico da vítima, os 3 elementos que a gente vai verificar: nível de consciência, cor da pele e pulso. Beleza. Primeiro passo ali, nível de consciência. Quando o volume de sangue é reduzido, o fluxo sanguíneo cerebral pode estar prejudicado, alterando o nível de consciência da vítima. Entretanto, esta pode estar consciente mesmo perdendo uma quantidade significativa de sangue. Outra etapa, né? É a cor da pele. Uma vítima com pele de coloração rósea, rósea avermelhada, especialmente na face e extremidade, raramente estará criticamente hipovolêmica após um trauma. Ao contrário, a coloração acinzentada da face e a pele esbranquiçada e extremidades, né? Principalmente a ponta dos dedos, cianóticas, ou seja, roxas, são sinais evidentes de baixa circulação de sangue, ou seja, sinais de hipovolemia. Estes últimos sinais usualmente indicam uma perda de volume sanguíneo de pelo menos 30%. E por último, nessa verificação hipovolêmica da vítima, o pulso, o pulsar sanguíneo de fácil acesso, o carotídeo, né? Aqui, ó, né? Aqui de um lado ou do outro, deve ser examinado bilateralmente para se avaliar a sua quantidade, frequência e regularidade. Ou seja, pulsos periféricos cheios, lentos e irregulares são usualmente sinais de normovolemia. Então, uma circulação normal requer pulsos periféricos cheios, lentos e irregulares. Sangramentos, hemorragias externas graves são identificadas com o exame primário. A rápida perda sanguínea externa é controlada exercendo pressão manual sobre a ferida ou utilizando torniquete. Hemorragias torácicas do abdômen, nos músculos ao redor de fraturas e como resultado de ferimentos penetrantes, podem ser responsáveis por perdas ocultas
consideráveis de sangue. E aí, pessoal, informação é muito importante. E saber o procedimento, mais importante ainda. Isso basta? Não só isso, como a gente viu, para se efetuar esses procedimentos de primeiros socorros, além do conhecimento, é preciso estar calmo, né? Aí eu vou dar um exemplo. Quem serviu na base há um tempinho atrás, se deparou com uma situação em que houve um caso de hemorragia e um militar, exatamente no dia do seu casamento, veio a óbito. Por quê? Porque não tinha ninguém que tivesse conhecimento de primeiros socorros. Porque se tivesse, saberia o que fazer e manteria a vítima viva, né? Ou seja, o estabelecimento de primeiros socorros vai visar o quê? Assegurar a vida da vítima enquanto se aguarda socorro médico especializado. Aí o que ocorreu? Todo mundo conhece ali o Peixão, né? Ali, né? Praia da Onça, Peixão não, Praia da Onça ali, antes de chegar aquela curva que vai dar no pórtico do Bananal, tem uma casa de festa ali. Exatamente. O sargento, esse terceiro sargento que servia na base, ele alugou esse salão de festa no dia do casamento, aí fez o casamento, foi pro salão de festa, né? Aquela brincadeira, todo mundo brincando, um dia muito feliz. E o que aconteceu? No término do casamento, ele brincando com a irmã dele, colocou uma taça de champanhe no bolso da calça. Aí, brincando com a irmã, já tinha tomado um champanhe, estava brincando com a irmã, foi para fora do salão de festa, a irmã correndo atrás dele, ele se desequilibrou ao descer da escada para a rua e caiu. Nisso que ele caiu, a taça quebrou o bojo, virou, uma ponta, e a ponta perfurou a perna dele. Perfurada a perna, pegou um vaso importante de grande calibre aqui, a chamada femoral. Nesse caso, senhores, a gente vai ver isso aqui. Para se conter um sangramento num vaso de grosso calibre, a gente vai fazer o quê? Pressão manual diretamente. Exercer pressão para estrangular esse vaso e não cessar, mas diminuir o sangramento. Isso é o que a gente chama de estabelecimento de primeiros socorros. E já que visa segurar a vida da vítima enquanto se aguarda socorro médico, o que a gente vai providenciar? O socorro médico, especializado, ou seja, ligar para o SAMU. Alguém fez isso? Não. Pior ainda, além de não fazer isso, não foi estabelecido qualquer, foi colocado um pano sem que fizesse a pressão no local correto. O sargento continuou perdendo sangue. Colocaram o sargento dentro do carro e levaram para a UPA. Vaso de grande calibre requer uma cirurgia. Um cirurgião vascular. Vocês acham que na rede pública existe um cirurgião vascular em cada unidade? Claro que não. É por isso que é essencial ligar para o SAMU, gente. Essencial. Ao socorrer uma vítima, tem que ligar para o SAMU. Porque no momento do atendimento, o SAMU pergunta: como é que está o estado da vítima? Aí você vai falar, Fuzileiro naval sabe tudo de primeiros socorros. A vítima está com está com sangramento na femoral, está perdendo grande volume de sangue. Estou fazendo a contenção aqui para que esse volume seja mínimo. Estou conseguindo fazer a contenção, mas me parece que a femoral foi perfurada por conta desse ferimento. Porque a gente tem as características das classificações desses vasos. A gente está falando de um vaso chamado de artéria, e o sangramento arterial, ele vai ter como característico o quê? Sangramento em jato, e a coloração de um vermelho vivo, um vermelho vivo. Aí, já observei, a coloração é um vaso de grande calibre, é um vaso arterial. Aí o camarada já vai saber que se trata
de estabelecer um procedimento em que o socorro vai incluir desembarcar ou levar esse paciente, a vítima, até um cirurgião vascular. E eles sabem exatamente onde tem um cirurgião vascular. Normalmente lá em Saracuruna. Ah, é longe? É longe. Mas quando a gente está estabelecendo, assegurando a vida da vítima, a gente consegue chegar a tempo. Só que nada disso foi feito. Levaram para a UPA, a UPA foi falar o quê? Ó, não é aqui não, a gente não tem, a gente não consegue prestar esse tipo de atendimento. Leva para o hospital tal, levou para o hospital, e a vítima perdendo sangue sem que houvesse o procedimento correto sendo efetuado. Chegou no hospital, o hospital falou o quê? Nós não temos cirurgião vascular. Leva para onde tem, lá em Saracuruna. Ah, não tem ambulância. Colocaram a vítima dentro do carro e levaram. Infelizmente, quando chegou lá, a vítima já estava em óbito. Então, simplesmente por falta de conhecimento, pessoal. Conhecimento é bom, muito bom, e tem de ser aplicado de forma correta, beleza? Isso é só para exemplificar, tá? Como é importante a gente ter o conhecimento de primeiros socorros, e não só, acima de tudo, ter esse conhecimento, mas saber aplicar esse conhecimento e ter calma na hora de aplicar esse conhecimento. Se tivesse alguém com esse tipo de conhecimento, com certeza teria assegurado a vida da vítima, teria feito o procedimento já que está assegurando para o socorro médico, teria chamado o socorro médico, e o socorro médico teria feito todos os procedimentos, né, corretos aí. Só para exemplificar, vamos voltar para cá. A gente já falou do sangramento, né? Hemorragias externas graves são identificadas com o exame primário. A rápida perda sanguínea externa é controlada e descendo. Olha aqui, ó. A rápida perda sanguínea externa é controlada exercendo pressão manual sobre a ferida ou utilizando torniquete. Hemorragias torácicas do abdômen, nos músculos ao redor de fraturas e como resultado de ferimentos penetrantes podem ser responsáveis por perdas ocultas consideráveis de sangue. E aí está novamente o enfermeiro fazendo a verificação. Então, se ele está vendo ali a circulação com o controle da hemorragia, qual foi o primeiro passo que ele estabeleceu? Verificar o quê? O nível de consciência. Depois de verificado o nível de consciência, ele fez o quê? A cor da pele. E por último, ele está fazendo o quê? Verificando o pulso da vítima. Beleza? Incapacidade de estado neurológico, ou simplesmente avaliação neurológica. Uma avaliação neurológica rápida é realizada no final do exame primário para se estabelecer o nível de consciência da vítima pelo método da VDI. A VDI simplesmente verificando se a vítima está alerta ou acordado. Somente estar com olhos abertos não quer dizer que esteja alerta, né? Se responde a estímulos verbais. E aí, campanha, qual é o seu nome? Qual o seu NIP? Você serve aonde? Mora aonde? Se responde a dor, a gente já falou, ou simplesmente pode pegar, né, a ponta da caneta e espetar no braço do campanha, né, friccionando aí até que ele, opa. Ô, campanha, segura aí, pô, tá machucando. Ou, né, simplesmente esfregar o externo dele, ele vai responder esse estímulo. E o nível de consciência, a gente só olhando para a vítima, a gente sabe se a vítima está ali no estado de consciência ou inconsciência, né? A alteração do nível de consciência pode significar necessidade imediata de reavaliação da oxigenação, da respiração e também da perfusão, né, dessa troca gasosa. Álcool e outras drogas podem alterar o nível de consciência da vítima. Deve-se lembrar que a diminuição do nível de consciência pode representar alteração na oxigenação ou na perfusão cerebral, ou é resultado de um trauma direto ao cérebro. Perfusão cerebral, né? O oxigênio chegando até esse órgão. E por último, no estabelecimento dessas funções vitais, né? Exposição e exame ou controle do ambiente. A vítima deve ser despida e é usual cortar as roupas para facilitar o acesso adequado às lesões e ao exame complementar. Não só para facilitar o acesso. A questão de se cortar
A roupa é essencialmente também, né, importante na questão de não se agravar o estado da vítima. Imaginem, senhores, a vítima deitada e os senhores tentando tirar a camisa da vítima. Ah, levanta o braço, chega a cabeça para lá, levanta o outro braço. Pode agravar e muito, né, o estado da vítima. Quando a vítima estiver exposta em via pública, deve-se ter pudor e evitar constrangimento e outros problemas, principalmente se a vítima é de sexo feminino. O exame da vítima deve ser feito da seguinte forma: verificar através de exame rápido se está respirando. Se não estiver respirando, iniciar imediatamente a respiração artificial. Não vou falar quais são os procedimentos, que a gente vai chegar lá quando a gente for falar em parada cardiorrespiratória. Retirar com cuidado apenas as roupas necessárias. O vestuário sujo pode ocultar ferimentos e aumentar o perigo de infecção. É melhor cortar, rasgar ou descoser as roupas do que despir o ferido. Descoser é simplesmente descosturar, beleza? Não dá qualquer espécie de bebida alcoólica. Tem muita gente que fala assim: ah, não, é bom dar bebida quente. Claro que não, pessoal. Bebida quente não quer dizer bebida alcoólica. Às vezes, né, na maioria das vezes, é um chazinho quente, não a bebida alcoólica. Em caso de fraturas, só movimentar a vítima após a sua imobilização. O transporte deve ser suave e firme. Jamais presumir que a vítima esteja morta, até a real confirmação. Quem dá essa confirmação é o médico. Então, pessoal, beleza, a gente vai ficar por aqui e vamos lembrar do que a gente acabou de ver. Dentro das questões envolvendo os primeiros socorros, a gente vai ter aqueles procedimentos iniciais, que são 3, né? Que a gente falou, que primeiramente a gente vai avaliar o que? A situação de risco. Depois de avaliar a situação de risco, a gente vai avaliar a vítima para saber o que? A extensão e localização das suas enfermidades, né? Feito isso, o terceiro passo vai ser o que? Verificar novamente a vítima para se estabelecer o que? A sequência lógica do atendimento. Atendimento esse que vai o que? Fazer com que eu estabeleça as funções vitais dessa vítima. E para se estabelecer as funções vitais dessa vítima, a gente vai ter 5 passos. Primeira verificação vai ser o que? Vias aéreas com controle da cervical. Depois, respiração e ventilação. Depois verificada a respiração e ventilação, o terceiro passo vai ser o que? Circulação com controle da... Para se chegar ao nível hemodinâmico mais rápido, né? Ao estado hemodinâmico da vida mais rápido, da vítima mais rápido, 3 passos. Nível de consciência, cor da pele e pulso, beleza. O quarto passo vai ser o que? Verificar o estado neurológico da vítima. Para verificar o estado neurológico, a gente vai ter aquela metodologia chamada de metodologia AVDI. Se está alerta, se responde a estímulos verbais, se responde a estímulo da dor e o nível ali, e o estado de consciência ou inconsciência. E, por último, o que? Exposição e controle do ambiente. Beleza, pessoal? Até a próxima aula para a gente dar continuidade aos primeiros socorros.